Três funcionárias da Caixa Econômica foram presas nesta quarta-feira por fraude em empréstimos do banco. Elas teriam desviado quase R$ 1 milhão. Além das prisões, a Polícia Federal cumpriu ainda 3 mandados de busca e 30 de condução coercitiva, quando a pessoa é obrigada a depor. Na operação realizada nesta quarta-feira, foram apreendidos malotes com documentos e computadores para que a Polícia Federal desarticule um grupo de criminosos que causou prejuízos aos cofres da Caixa Econômica Federal. A suspeita da Polícia Federal é que 3 funcionários da Caixa usavam senhas de outros servidores da unidade para conceder empréstimos ilegais, principalmente para parentes e amigos. As investigações apontam que o prejuízo causado chega a quase R$ 1 milhão. A Justiça Federal também determinou o bloqueio da quantia aproximada de R$ 950 mil nas contas dos investigados. As ordens judiciais foram cumpridas em Brasília, no entorno, também no Pará e na Bahia. Todos os envolvidos serão indiciados por estelionato qualificado, falsificação de documento público, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Em nota, a Caixa Econômica Federal informou que está cooperando com as investigações e que todas as informações solicitadas foram repassadas à polícia. O desembargador Valgir Leôncio, que havia decidido suspender a votação da reforma da Previdência do DF, voltou atrás e liberou a discussão. Ele justificou a nova decisão, dizendo que já houve tempo suficiente para o debate do tema. Por falar em debate, o plenário da Câmara Legislativa vai ser transformado hoje em comissão geral. Votação mesmo só na semana que vem. Ainda assim, o Sindicato dos Professores reduziram a jornada de trabalho e as aulas foram suspensas na tarde de ontem, o que deve se repetir na próxima terça-feira. À tarde, escolas públicas praticamente vazias. Muitos professores cumpriram um horário reduzido para poder acompanhar a sessão da Câmara Legislativa, que iria discutir o projeto que altera a previdência do funcionalismo público do DF. Mas uma reviravolta judicial fez com que o assunto não entrasse em pauta hoje. O debate sobre as mudanças na Previdência estava suspenso aqui na Câmara por uma liminar do Tribunal de Justiça. O GDF recorreu ao Supremo Tribunal Federal para derrubar essa liminar. A presidente da Corte, a ministra Carmen Lúcia, pediu que as partes interessadas se manifestassem. O problema é que, nesse meio tempo, o desembargador que havia decidido pela suspensão da sessão voltou atrás e, com isso, a discussão poderia ocorrer normalmente. Depois de todo esse vai e vem, os deputados decidiram discutir o assunto em uma comissão especial nesta quarta-feira. A ideia é analisar o substitutivo ao projeto apresentado pelo governo, que prevê a unificação dos fundos previdenciários e a criação de uma previdência complementar. De acordo com o presidente da Câmara Legislativa, o projeto apresentado pelos deputados divide o assunto em 3 partes. Nós fatiamos o projeto original em 3, a Previdência Complementar é uma delas, né? Discutir e votar a Previdência Complementar, que deve acontecer em outubro. Essa questão é emergencial para que a gente possa dar esse processo de tranquilidade para o governo até o final do próximo ano, mas também a votação do fundo, no sentido, inclusive, de criar um fundo garantidor, onde eu possa aportar ativos que possam ser monetizados com liquidez, buscando novas fontes de receita para o fundo. O líder do governo, HCL Maia, disse que o projeto será votado na próxima terça-feira. Vai ser colocado, esse substitutivo pode surgir em outro até terça-feira, mas o que tiver 13 votos, seja o substitutivo, seja o projeto do governo, é quem vai ser aprovado. Contrário ao projeto original do governo, o deputado Chico Vigilante acredita em um ambiente mais favorável ao substitutivo dos parlamentares. O substitutivo que está sendo trabalhado, ele aponta para o futuro, porque ele não destrói o fundo, ele continua segregando as massas, aponta para que 50% da arrecadação que não seja de impostos vá para manter o fundo, portanto ele é um substitutivo melhor do que o projeto original. Agora, com a proposta liberada, está na hora de votar. É bom que se vote e que se aprove essa medida, né? A Secretaria de Planejamento mandou preparar 2 folhas de pagamento separadas. Uma que prevê o parcelamento, se isso não for aprovado, e também outra que prevê o pagamento integral dos salários, se essa medida, essa reforma da Previdência do GDF
for aprovada. A questão é que você vê aí que é uma disputa entre deputados e sindicalistas que são ligados ao PT, ao Partido dos Trabalhadores e demais partidos de oposição, querendo impor uma derrota ao governo. E o governo sem dinheiro para pagar os salários dos servidores. Trata-se disso, né? São duas contas de previdência, uma que é altamente deficitária e outra que é altamente superavitária. O que o governo está querendo fazer é parar de ser obrigado a recorrer a outros recursos para cobrir este rombo e fazer com que as contas de previdência, afinal de contas, sejam únicas. E é isso que vai salvar o pagamento integral dos salários, segundo explica o GDF. E depois de 6 meses de discussões, a Câmara dos Deputados rejeitou ontem à noite o Distritão, um dos principais itens da reforma política. Pelas regras que valem hoje, deputados e vereadores são escolhidos pelo modelo proporcional. A eleição passa por um cálculo que leva em conta votos válidos do candidato e do partido. E já em relação ao Fundo de Financiamento Público, a tendência é que a proposta volte a tramitar como projeto de lei, que exige menos votos para aprovação do que uma proposta de emenda à Constituição. Essa foi a saída encontrada pelos líderes para driblar a rejeição ao tema. Hoje, a Câmara pode votar em segundo turno uma outra PEC, a do fim das coligações. A proposta cria ainda uma cláusula de barreira para as legendas terem acesso ao dinheiro do fundo partidário. O ministro das Cidades, Bruno Araújo, assinou nesta manhã uma portaria que regulamenta o programa Cartão Reforma. A próxima etapa será a abertura do edital para a seleção dos municípios que foram atingidos por enchentes. Os primeiros que receberão ajuda para a compra de materiais de construção. Voltamos a falar ao vivo com a Renata Dourado, está por aqui, que é uma liberação importante, né, Renata? Rodrigo, são 500 milhões de reais, muito dinheiro que vai ser destinado a esse programa. Então, essas famílias de baixa renda, né, que sonham, até mesmo precisam reformar, construir um quarto, construir muitas vezes a cozinha que não tem, então elas vão ter acesso. Famílias que ganham até R$ 2.800 por mês vão se cadastrar, serem beneficiadas aí com esse cartão. É um cartão que dá acesso de valores que variam de R$ 2.000 até R$ 9.600. Então, essas pessoas, mediante esse cartão, elas vão até as lojas que já são cadastradas pelo governo federal para poder comprar esse material de construção e fazer essa reforma, muitas vezes aí tão esperada, tão necessária mesmo. Então, o ministro explicou que neste primeiro momento serão beneficiadas as famílias que moram em municípios atingidos por enchentes, na verdade, municípios de 4 estados, Pernambuco, Alagoas, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Aqui no Distrito Federal, o programa deve começar a valer daqui a 45 dias. E aí vai ter todo um cronograma para que as pessoas possam fazer esse cadastro e serão selecionadas para participar desse programa. É importante também a gente destacar que para ter acesso a esse benefício, a pessoa precisa ser dona da casa, não pode morar numa casa alugada e querer fazer esse benefício na casa alugada. Então tem que ser dona da própria casa. Além disso, essa moradia precisa ser regularizada ou então passível de regularização. É isso. Então a gente fica aqui na expectativa, como a gente disse, aqui no Distrito Federal começa a valer daqui a 45 dias, o governo vai divulgar quais são todas essas etapas para a pessoa poder fazer o cadastro e aí ter acesso a esse tão importante benefício. Rodrigo. Obrigado, Renata, até porque tem muitas famílias já de olho nessa liberação. Exatamente, é muito positivo porque todo mundo sabe que um dos caminhos mais rápidos de recuperação da economia é investir em construção civil. Exatamente, é uma área que sempre gera muita renda e também muitos empregos. É uma medida inteligente do governo, um governo que está saboreando várias boas notícias. Por exemplo, o crescimento surpreendente de arrecadação no último mês de 10,7%. É um crescimento que não era esperado no momento de crise aguda e de uma recessão que muita gente diz que ainda persiste, mas que o governo já informa que superamos essa fase, estamos mesmo em fase de crescimento. No mês de agosto houve também uma retração, uma maior cautela de consumo dos consumidores, mas mesmo havendo um recuo de 0,7% na intenção de fazer compras dos consumidores brasileiros, isso representa um aumento de quase 7% em relação ao ano passado. Portanto, o Brasil até agora, começa a partir de agora, a vivenciar ótimas notícias e tem que esperar mesmo ótimas notícias da economia. E a seguir, a ditadura militar e a música são os temas do Minha Brasília, com o cantor Sérgio Brito dos Titãs. O Banho de Cidade volta já.